Muito bem. Em tal conjuntura, continua ela, o paciente pode ser considerado como portador de personalidade antissocial, que, segundo o Código Internacional de Doenças, o CID-10, trata-se de um transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações sociais e falta de empatia para com os outros. A pessoa retrai, não quer ter contato com absolutamente ninguém, se isola, não é? É um comportamento triste da personalidade. Muitas vezes desenvolve psicoses drásticas e severas que só através da terapia e da psicoterapia e com o auxílio dos psiquiatras e medicamentos, a pessoa acaba saindo deste quadro tenebroso, né? Representaria, continua Joana, um considerável desvio conflitivo entre a conduta e os critérios estabelecidos, tornando-se difícil de ser corrigido, mesmo que sob injunções penosas, quais as de correção ou de punição, ou mesmo no defrontar de situações profundamente diversas. Nem todos os autores consideram o paciente violento como portador de personalidade antissocial. Isso aí que é interessante. Até para se diagnosticar um quadro dessa natureza é difícil. Até para diagnosticar. Por que é difícil? Porque a mente da pessoa é uma caixinha de surpresa. Apresenta inumeráveis comportamentos que dificulta um diagnóstico preciso. Portanto, os médicos, muitas vezes, eles prescrevem medicamentos tangenciando o problema. Para ver se acerta. Muitas vezes acertam de forma precisa, não é? E nem um caso de psicose maníaco-depressiva, não é? Onde a pessoa tem comportamentos variados. Uma hora ela não se alimenta, outra hora ela se isola, né? Não conversa com absolutamente ninguém, não aceita a presença, entende? E a pessoa vai lentamente, gradativamente, minguando. Vai deixando de se alimentar, vai deixando de se relacionar, ignora os filhos, ignora o marido, né? Só quer ficar dormindo. E pode ser fatal. É um quadro que leva a pessoa ao desencarne, né? Como, porém, nele existe uma baixa resistência às frustrações, às lutas, aos desafios, como tendência de culpar os outros ou de tornar-se radical diante de quaisquer ocorrências ou conceitos em que se apoie, termina por voltar-se contra a sociedade, que o hospeda, transformando-se em portador de um transtorno amoral ou asocial da personalidade. Ele realmente se torna uma pessoa difícil de ser trabalhada, dificílima. O Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais elucida que se pode identificar o portador
do transtorno da personalidade antissocial graças a um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros que se inicia na infância ou começo da adolescência que continua na idade adulta. Olha só, lá na infância tem o início desse tipo de comportamento. Ele começa a mostrar as avarias, a não aceitação à disciplina, não aceitação ao código de respeito, entende? Ele só caminha pela contramão, achando que está certo, são as outras pessoas que estão erradas. Então, é difícil você lidar com uma pessoa dessa natureza. Mas então, como que nós vamos tratar, Francisco? Existe, infelizmente, as internações compulsórias. Infelizmente, a pessoa tem que ser pega compulsoriamente. Do Sr. Langerton Neves da Cunha, que foi meu professor de fitoterapia e homeopatia, mas mais fitoterapia, ele tinha na sua chácara, que era um pequenino pedaço de terra em Peirópolis, Minas Gerais, uns quartos, não é? Que ele cedia quando dava os cursos ou para pessoas que traziam seus familiares adoecidos. Só lidava com mulher. Teve uma única internação de homem que ele se arrependeu, nunca mais se pôs a tê-los, né, pelo teor de agressividade que ele enfrentou, não é? Mas certa feita foi trazida pela família da cidade de lá do norte uma senhora, uma moçoila, né, na idade dos seus 20 para 30 anos de idade, com um distúrbio psíquico. Tratava-se como obsessão, né? Mas ela tinha além mais do que a obsessão. Por quê? Porque o teor de agressividade dela era imenso. Nós estávamos jantando certo dia, né, numa das vezes que essa senhora estava lá, e a esposa do Langerton, ela se chamava Ana, ela veio e falou: Langerton, você não vai ver fulano de tal? Tava aquele barulho imenso lá ele chamava de onde eu hospedava as pessoas, não era hospital, tinha um outro nome, sabe? Onde ele internava as pessoas para fazer o tratamento semanal, né? Tinha até grade no lugar. Era realmente um presídio, né? Mas domiciliar. Você não vai ver fulano de tal? Vamos continuar. Continuamos conversando. Aí a dona Aninha era muito sensitiva, chegava perto e falava: Langerton, umas 3 vezes. Na 4ª vez ele foi lá. A senhora estava arrebentando toda ao lugar onde ela se hospedava. Tinha um guarda-comida, um armarinho, quebrou prato, quebrou porta, entende? Fez uma danura imensa. Ele chegou, porque o meu quarto ficava parede meia assim, ele chegou com a paciência fora do comum. Chegou e falou: que isso? O que está acontecendo aqui? Por que você... Isso, a senhora já deu uma acalmada ao ouvir a voz dele. Por que você está fazendo isso? Aqui não é a sua casa. Você está desrespeitando a minha casa. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Aí a pessoa já se acalmou só com a fala dele.
entende? Mas, infelizmente, ela precisou se submeter a um tratamento médico, porque o grau de violência dela era altíssimo. Só com as fitoterapias não estava sendo suficiente. Então entrou-se com a farmacologia. Não que ele prescrevesse. Ele recomendava uma pessoa da sua confiança, né, um clínico que prescrevesse as alopatias. Aí a moça acalmou, né, ficou mais uma semana e depois voltou para o norte, melhorada. Mas existem casos que não têm nenhuma correção a não ser uma internação. É um mal que nós diríamos um mal melhor. É um mal melhor para a pessoa sair do quadro perturbativo e, consequentemente, obsessivo. Voltaremos.